É isso aí, povo lindo, muito boa noite para vocês, a paz do Senhor. Está entrando no ar o nosso podcast, né, gente? O podcast nosso não, é meu, seu, do Tarcísio, de todo mundo. É o nosso podcast Aviva Jovem. Para você ainda não compartilhou, e estaremos falando sobre assuntos aqui muito bons, esclarecendo algumas dúvidas, né? Esclarecendo algumas dúvidas
de vocês e nossas também, porque nós iremos. O tema do programa de hoje, ou do podcast de hoje, é o cristão e a política. Mas vamos começar orando, Tarcísio? Ora ao Senhor aí para começar o nosso podcast. Sim, com certeza. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tua presença mais uma vez, queremos te agradecer. Pai, com esse projeto que se inicia hoje, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos ser canal de bênção, Pai, através desta live, que vai ser, Pai, todas as segunda-feira, Pai, a partir deste horário, 20 horas, Pai, 8 horas da noite. Pai, que as pessoas que estiverem nos ouvindo, Deus, seja abençoado em nome de Jesus, Pai. Porque o foco deste projeto, o foco desse podcast, Pai, é a Tua presença, é o Teu nome, Deus. Pai, muito obrigado, Pai. Que nós possamos ser canal de bênção. Te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente. E eu quero já pedir a você que está online, você compartilha esse podcast, né? Quero convidar os nossos amigos aí, Rafael, cantor André Santos, né? Nossos amigos aí e amigas, para estarem compartilhando essa live aí, esse podcast que, o tema de hoje é um tema da nossa atualidade, né, Tarcísio? É um tema que fala sobre o cristão e a política, né? E para nós começarmos a falar sobre política, nós temos que entender, né, Tarcísio, o que é política. Verdade. O que é política? Política, gente, é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e do seu voto. Quer dizer, é quando a gente acredita numa coisa e a gente mantém a nossa opinião e nós passamos a nossa opinião através do voto e das nossas atitudes, né, Tarcísio? Isso aí. E tem gente que fala, né, que o cristão não tem nada a ver com política, que nós não devemos nos posicionarmos na política. Mas queremos que você participe conosco nesse podcast, né, Tarcísio? Com certeza. Você que está em casa, eu já falei, já falei para você o que é política. Política é a atividade desempenhada pelo cidadão, ou seja, por mim, pelo Tarcísio, por você que está em casa, para exercer os seus e os nossos direitos. Como? Assuntos públicos através da nossa opinião e do seu voto. Esse é o primeiro tópico do nosso podcast, Tarcísio. Com certeza. Eu quero saber de você de casa, né? Antes da gente já iniciar o nosso projeto, fazer as perguntas, os temas, você que está assistindo aí nessa live agora, você tem uma missão. Você tem uma missão. Qual é a tua missão? Compartilhar nas suas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso projeto aqui. Por que é importante? Além de estar abençoando a tua vida, tirar as dúvidas através desse podcast, nós também podemos tirar a dúvida de outras pessoas. Então você tem a missão de compartilhar. Compartilha aí no grupo do teu WhatsApp, no grupo do trabalho, se tiver todo mundo em casa. Compartilha nas tuas redes sociais. E o mais importante, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Podcast Aviva Jovem. O nosso projeto daqui a algum tempo estar fazendo a live via YouTube. Então você vai ser o abençoador, seguindo o nosso canal, se inscrevendo, ativando as notificações para quando nós estivermos online, aparecer para você aí, tá ok? Tiago? É isso aí, Tarcísio. Já tem gente participando, viu? Já tem gente aqui participando. A nossa amiga, nossa irmã Ana Paula Fernandes, a nossa irmã Cissa Simone. Olha aí, ó. Já mandou um oi. Oi, gente. Olha, entra mesmo, começa a compartilhar. Vamos nos posicionar, né? Porque o cristão tem que se posicionar, porque tem gente que fala assim, o Tarcísio, igual eu falei aqui. Tem gente que fala assim, eu não vou votar, eu não vou votar. Eu vi crente, eu ouvi e vi crente falando nas redes sociais. Eu não vou votar, que esse negócio de política não é de Deus, não. Bom,
Então, se não é de Deus, é de quem? É do diabo, Tarcísio? Ou senão, eu ouvi também, sabe o quê? Eu vou entregar nas mãos de Deus. Deus não vai descer aqui para votar para você não, viu? Esse é um dos tópicos, né? A nossa amiga, minha prima, Ana Paula Fernandes, botou aqui, ó, 22, ó. 22. O nosso futuro aqui na Terra depende dos políticos. É verdade aí. Verdade. É verdade. Você que acha, né? Você que acha, igual essas pessoas que quando a gente ouve muito por aí, ouve muito, né? As pessoas falando, não, eu não vou votar com esse negócio de voto não é de Deus. Esse negócio de política não é de Deus. Ou vou entregar nas mãos de Deus, Tarcísio. Gente, é o que eu disse aqui. Deus não vai descer aqui na terra para votar no seu lugar. Nós temos que saber em que nós estamos votando, né, Tarcísio? Verdade. A gente tem que ter a noção em quem está votando. Eu falo por mim mesmo, Thiago, que antigamente eu mesmo como é que eu posso dizer? Eu vou confessar no primeiro podcast. Eita! Eu confesso ao vivo. Eu confesso que até eu votava por votar. Ah, vota nesse candidato aqui. Vou lá, voto lá. Só que o que a gente tem que entender, o tempo que nós estamos vivendo aqui hoje, Thiago, é que o nosso voto ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque ele vai colocar pessoas em cargos que lá na frente a gente vai ver quem é ele. Quando ele pegar o cargo, quando ele pegar o poder, aí sim a gente vai ver quem é ele. E é por isso que nós temos essa briga hoje em dia para saber quem vai colocar naquele lugar. Então a gente tem que pensar muito. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Se vocês estiverem acompanhando, você que está assistindo, está online conosco aí. Se vocês estiverem acompanhando as notícias, as informações, a gente está vivendo um tempo muito difícil. É por isso que eu comecei a estudar mais sobre a política, sobre o que cada candidato, ou então cargo, vereador, o que seja, cada um faz para o nosso estado, para o nosso município, para o nosso país. Porque hoje a gente vê que é muito importante. A gente tem uma média aí que teve milhões de pessoas que não votaram. E isso, Thiago, implicou muito nesse primeiro turno. Eu não quero falar, eu falo com o Thiago aqui, a gente está aqui ao vivo, para mais de 10 pessoas aqui online, se não me falha a memória. O que a gente tem que colocar na mente é que a gente não está pregando algo aqui, nome. Por que eu não falo o nome? Quem está na presidência aí, no segundo turno, a gente sabe que é o nosso candidato a presidente, que é o presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, e o segundo, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que a gente tem que olhar não é o lado do nome, é o que eles estão fazendo, o que eles já fizeram. Então é uma briga muito grande, entendeu? A gente tem que entender. Eu costumo acompanhar muitos deputados, vereadores, e a gente vai começando a pesquisar, Thiago, a gente vê que tem muita coisa errada ainda, mas nós estamos caminhando para o bem. E isso aqui é o primeiro tópico que a gente vai falar aqui. Antes da gente entrar nesse meio da política, do tema do nosso podcast, eu quero só deixar bem claro para todos vocês que estão ouvindo que esse podcast é um projeto que já tinha no meu coração, no coração do Thiago, mas a gente tinha um nome chamado, antigamente era programa, hoje é podcast. E esse podcast, ele nasceu, já tem um tempinho já que está ardendo em nossos corações, mas a gente estava se organizando direitinho para não ficar uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito feio. A gente tem que fazer as coisas bonitinhas. E graças ao bom Deus a gente conseguiu. Então esse podcast é um podcast evangélico. A gente vai relatar aqui assuntos, pode ser assuntos polêmicos, sim. A gente está aqui para conversar. Nós vamos trazer convidados aqui também, entendeu? Hoje na inauguração vai ser somente eu e Thiago, mas a gente vai trazer convidados aqui, vai dar um tema e esse convidado vai falar sobre o tema. Você que está ouvindo pode mandar pergunta, pode mandar a sua tese, a sua ideia, o que você pensa, porque nós estamos aqui também para somar com todos que estão nos assistindo. Então, em nome de Jesus, esse podcast é um podcast evangélico.
tá ok? É um podcast cristão, podcast Aviva Jovem. E hoje o tema é o cristão e a política. Não poderia ser outro tema, né não, Thiago? Não poderia ser outro tema. Se eu botasse outro tema, a gente já está saindo do foco. Então, esse podcast, o tema de hoje é o cristão e a política. Muito forte, Tarcísio. Então, recapitulando, nós falamos o que é a política, né? Isso. A política, usando um termo popular, é a sua chance de exercer, né, a sua opinião através do voto. Mas não somente isso, Tarcísio. O cristão e a política. O que é ser cristão, Tarcísio? É verdade. O que é ser cristão? Cristão, para resumir, são aqueles que professam a religião de Cristo. Para você entender, você que é crente, você que é evangélico, você que preza pela família, né, Tarcísio? Verdade. Você que preza pelo seu bem maior, que é Deus primeiramente e a sua família, você tem que entender que a vontade do inimigo é acabar com as famílias. A vontade do inimigo é acabar com o nosso bem maior, que é a nossa família. Só que Deus não vai deixar. Só que Deus não desce lá do céu, Tarcísio. Deus não vai descer lá do céu. Deus não vai descer lá do céu para poder votar para você. Entendeu? Então você tem que saber escolher. Você tem que saber. Olha só que é muita gente, Tarcísio. Tem muita gente Tem mesmo. muita gente que deixou de votar ou deixou de exercer a sua função, falando que isso não é coisa para crente. Gente, nós temos que exercer a nossa cidadania e nós temos que exercer a nossa função de cristão, né, Tarcísio? Verdade. Nosso irmão Hinaldo Nascimento Silva, lá da Rádio Frontal, ele está aqui, né? Um dos locutores da Rádio Frontal. Ele botou: Deus abençoe, sucesso. Amém, irmão Hinaldo. A nossa irmã Ana Paula falou aqui, ó. Hoje eu fiquei sabendo por uma pessoa que é do Candomblé. Ele disse: se o 13 ganhar, o Brasil vai acabar. Olha aí, ó. E o nosso irmão Hinaldo colocou: o crente em Jesus defende os princípios do reino de Deus. Foi o que eu falei. O que é ser cristão? Ser cristão é você seguir aquilo que Deus nos deixou. Ser cristão... Fala, Tarcísio. Segundo tópico, então, dessa live de hoje. Eu gosto, isso aí é bom. O crente em Jesus defende os princípios do reino de Deus. O nosso irmão Hinaldo colocou aqui. Eu vou pegar uma base disso aqui. Eita! O crente em Jesus defende os princípios do reino de Deus. Aí eu faço uma pergunta que eu já postei nas minhas redes sociais aí. Como que pode o crente apoiar alguém que não defende os princípios do reino de Deus? Não tem. Como que eu vou defender um partido ou quem seja, irmão? Não vou pregar nomes, eu vou falar do partido. Como que eu vou optar a votar em alguém que é contra o aborto, é a favor da legalização das drogas, é a favor do aborto, melhor dizendo, é a favor da legalização das drogas? Irmãos, pelo amor de Deus, eu tenho uma imagem aqui, eu vou falar o que está escrito. Isso daqui é muito sério. Você que está aí ouvindo a nossa voz através desse podcast, vamos lá, eu achei aqui, ó. Vamos lá. Um candidato, como a gente diz, né, da esquerda, ele apoia, ele é a favor, Thiago, do aborto, é a favor de bandido solto, é a favor de só bandido com a arma, ideologia de gênero. Você que tem filho, você tem que estar ouvindo isso aí.
é a favor da censura, MST forte, mais imposto, a favor do PCC e a favor do narcotráfico. Aí eu te faço uma pergunta, como é que pode, Tiago, um cristão se dizer, está indo para a igreja, está adorando um Deus, a minha pergunta é, que Deus que ele está adorando? Essa é a minha primeira pergunta. Mas vai para a igreja, fala que é cristão, mas apoia um candidato que apoia todos esses princípios aqui que ele diz que é princípio. Eu faço uma pergunta, como que pode, Tiago, uma pessoa aceitar e aprovar? Não, eu vou votar nele. Irmãos, pelo amor de Deus, de um tempo para cá, como eu já falei, eu estou estudando bastante sobre isso, porque hoje eu tenho um filho de 4 anos, fez 4 anos agora, dia 4 de outubro, e eu fico pensando o futuro do meu filho, com esses caras no comando. O Tiago tem uma filha de 6 anos, né, Tiago? 6 anos, ele fica imaginando também, eu tenho certeza disso, como é que vai ser um futuro daqui para frente, nossa, um futuro daqui para frente, como é que vai ser o futuro dos nossos filhos, com um candidato que apoia isso aqui. É por isso que eu iniciei a live falando isso, Tiago. Não é nome, não é Messias Bolsonaro, não é Lula. Eu estou te falando o que ele faz, o que ele deixou de fazer, o que está fazendo. Você vê aí um monte de coisa, um monte de notícia. Como é que eu vou botar o cara no poder, um cara que foi ex-presidiário? Para mim não é ex, continua sendo presidiário. Eu não estou pregando aqui nada não, irmãos. Essa live aqui hoje o tema vai ser o cristão e a política. Eu no papel de cristão e no papel de cidadão. Porque eu quero um Brasil melhor, eu quero um futuro melhor para o meu filho. Aí eu te faço essa pergunta, como que pode? Comenta aí, eu vou deixar para você. Comenta aí agora nessa live, se você acredita. Comenta assim, ó, esse pessoal que apoia isso não é crente. Tem um pastor, André Valadão, né, Tiago, que ele fala, não é crente não. E isso não é crente não, irmão, me desculpa. Você que pode estar entrando na live aí, você que também que apoia candidato de esquerda, pode entrar na live aí, vamos debater, vamos conversar aqui, um debate, como é que a gente fala democrático, né? Vamos conversar, que a nossa missão aqui hoje é falar sobre isso, ok? Tiago, tem muita pessoa entrando aí, ó, entrou agora a minha prima, Thalita Campos, e ela falou uma coisa aqui, ó, essa daqui sabe muito, Tiago, ela e meu primo sabem muito. Ó, Tarcísio, deixa eu te interromper rapidinho. Vai, pode falar. Faz o seguinte, eu vou deixar meu número aqui do WhatsApp. Isso. E você pode mandar áudio, que vai sair aqui ao vivo, tá? Você pode mandar um áudio, você pode dar a sua opinião, você de direita, você de esquerda, se você está ouvindo ou está participando dessa live, não vamos excluir os áudios, não. Fala o número. Pelo contrário, nós vamos colocar os áudios aqui. Isso aí. É democrático, você pode falar, só que a gente vai debater, né, com você e vamos tirar suas dúvidas. Talvez as suas dúvidas sejam as dúvidas de outras pessoas, né? O número 97957-4550. Isso, bota aí na live. 97957-4550. Isso, pronto. Aí você pode entrar em contato, pode mandar o seu áudio, que nós iremos colocar aqui. Tá fixado nos comentários. Pronto. Aí o número, tá ok? Só vocês enviar a mensagem. Irmãos, pode mandar áudio, pode mandar por escrito, que nós vamos colocar aqui ao vivo. E minha prima colocou aqui, Tiago, ó, não existe cristão comunista. É totalmente impossível. Olha aí, ó, vai começar a ficar bom esse negócio, hein? Thalita, compartilha aí nas suas redes sociais, no Instagram, porque a nossa missão aqui é pregar o Brasil. Eu não vou pregar nome, mas eu vou pregar o Brasil. E quem defende o Brasil é somente um candidato. Então você sabe quem é, então não preciso ficar falando. Então, irmãos, vamos lá. A sua missão, mais uma vez, é compartilhar esse áudio. Você também pode falar aí se está faltando alguma coisa nessa live. É a nossa primeira live, irmãos. Se o áudio está perfeito, se a imagem está perfeita, se vocês estão nos enxergando direitinho, tá ok? Futuramente a gente vai estar com um projeto de um espaço melhorzinho, a televisão com a imagem mais nítida, porque eu estou vendo aqui pela live aqui que está um pouquinho longe, mas em breve a gente vai ter algum cartazinho para a gente deixar a divulgação, tá ok? E eu estou falando igual o... Tá ok? E você também que está nos ouvindo aí, para deixar o Tiago falar agora um pouquinho,
Você que quer Fica à patrocinar, vontade. o que é patrocínio? Irmãos, a gente está aqui com uma página que nós temos aproximadamente 2.500 seguidores. Essa página ela era muito ativa na época do programa que o Rafael Teodoro, grande abraço para o nosso amigo Rafael Teodoro, diácono Rafael Teodoro, juntamente com o cantor Tiago Silva. Depois eu somei com eles lá, com o nosso programa Rede Jovem, foi uma bênção. Nós levamos pessoas lá cheias de Deus, foi uma bênção, irmãos. Então essa página aqui ela tem aproximadamente 2.500 seguidores. E você que tem alguma empresa, algum trabalho que quiser que a gente fale um pouquinho sobre a tua empresa, a gente vai estar gravando também vídeos para você que tem o seu projeto, a sua empresa, quiser patrocinar também a gente aqui, porque a gente precisa comprar material, a gente precisa de um local melhorzinho, um som ambiente, que o som está perfeito, dá para ver pela live aqui que o som está perfeito, e a gente precisa de patrocínio para a gente fazer esses projetos. Patrocínio esses que vão ser tudo compartilhado dentro da live, da página. E o nosso maior desejo, no primeiro podcast aqui, irmãos, nosso maior desejo é bater uma quantidade de inscritos no YouTube para a gente transmitir ao vivo no YouTube. Porque no YouTube fica disponível para todos. Essa live nós vamos gravar também e eu vou estar colocando o nosso episódio, o primeiro episódio do podcast, lá no canal do YouTube, que é Podcast Aviva Jovem. Você que ainda não segue, ainda que não se inscreveu, se inscreva, pelo amor de Deus. Você que ainda não foi lá na nossa rede social, no Instagram, @podcast.avivajovem. Então dá essa moral pra gente, projeto bom, a gente vai estar falando vários temas, como nós já falamos aqui. Tem mais gente aí, Thiago, nosso amigo aí, Isaías Duarte, grande Isaías, Deus abençoe. Nossa irmã Edna, aí Thiago, nossa irmã Edna. Era nosso ouvinte número 1. Número 1, filho. E agora vai ser ouvinte número 1 do nosso podcast, hein? Compartilha aí, minha irmã. Deixa eu ver se tem mais alguém. E o WhatsApp já está fixado aí nos comentários. Mande mensagem aí, mande áudio, porque nós vamos estar colocando ao vivo. É verdade. Tarcísio, uma coisa também que tem incomodado muito, pelo menos incomodado não, eu vou explicar para vocês, gente. Incomodado não por quem quer ser. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui. Ideologia de gênero, Tarcísio. Isso aí. É uma das coisas que a esquerda prega muito, né? Ideologia de gênero. A pessoa quer ser aquilo que não é. Tem gente que fala assim, já vão entrar num termo homofóbico, né? Não, gente. Porque algumas pessoas não sabem nem o que é ideologia de gênero, né? Mas antes de eu falar o que é, e antes de eu falar alguma coisa sobre, eu quero deixar aqui, calma aí, que eu vou aqui, eu anotei, pronto. Primeira coisa, Tarcísio, gays são iguais aos héteros, bons, maus, alegres, tristes, fortes, fracos, etc. São pessoas como a gente, que escolheram um lado que, biblicamente, pelo que nós acreditamos, pelo que nós pregamos, aos olhos do nosso Deus, que é o Deus que nós servimos, não é uma escolha adequada. Porém, o que a esquerda prega? A esquerda prega que o gay tem que ter mais benefício do que eu e você, hétero. Sendo que, na minha opinião, não precisam de direitos a mais, nem a menos. Não são inferiores nem superiores. Devem respeitar e serem respeitados. A gente respeita. A gente não aprova a escolha dele ou dela. Porém, nós não vamos desrespeitar, nós não vamos ofender, nós não vamos brigar, só que nós não, o que nós pregamos não é a favor disso, nós pregamos a favor da família. Então, é uma coisa que infelizmente, Tarcísio, a esquerda está pregando muito, né? É ideologia de gênero, é aborto, que é outra coisa que a gente, outro ponto que a gente vai falar hoje, né? Mas o que significa ideologia de gênero?
A palavra ideologia tem origem grega e significa basicamente raça, espécie, classe ou tipo. A aplicação usual do gênero indica o masculino e o feminino, como por exemplo na gramática. Com o tempo, o gênero passou a ser com o tempo passou a ser aplicado de forma e substituiu o termo sexo, mas não como um sinônimo. Isso significa que as pessoas começaram a distinguir entre diferenças de sexo e diferenças de gênero, né? Ou seja, por exemplo, eu acordei hoje, eu sou essa caixa aqui, Tarcísio. Eu acordei, eu sou essa caixa. Então, assim, a pessoa mudou de uma hora para outra, né? E acha que todo mundo tem que achar que aquilo ali é normal, né? Ideologia de gênero. Agora eu quero saber da sua opinião em casa. Você que é cristão, você que preza a família, o que você acha disso? E aí? Você vai votar num candidato ou você vai votar, Tarcísio, em alguém que é a favor da ideologia de gênero, é a favor do aborto, igual o Tarcísio falou, né? Que é a favor de tudo quanto é ruim para nossa família, para nossa casa. E aí? Qual a sua opinião? Queremos saber, e daqui a pouco a gente vai falar o que a Bíblia fala sobre isso, né, Tarcísio? É verdade. Mas o que me deixa... Fala aí, Tarcísio. O que me deixa a pensar, Tiago, é que essas pessoas que falam sobre isso, falam sobre aborto, já é outro tópico, né? Que é o tópico aí a gente botou outro. Mas a gente tem que colocar na nossa mente, é o seguinte, Tiago. Como é que a pessoa fala de aborto e lá atrás, ou então ela está, como é que eu posso dizer a palavra certa? Prega sobre o aborto, mas ela está viva. Ela quer matar alguém. Quem prega o aborto quer matar alguém que não tem nem a capacidade de se expressar. Não, eu quero viver. Não, quer matar a pessoa no ventre. Então isso é algo assim que eu não consigo botar na minha mente. Igual essa ideologia de gênero. Igual que um partido demoníaco. Eu posso dizer assim, Tiago. Esse partido demoníaco quer colocar que você o seu filho, meu filho é homem, a filha do Tiago é mulher, e quer colocar um banheiro para os dois estar dentro do mesmo banheiro. É algo que a gente bota na mente que a gente chega até a ficar nervoso. Como é que pode você, por exemplo, o Tiago, entre eu e o Tiago aqui, o Tiago tem uma filha mulher. Aí como é que o Tiago vai aceitar isso? A filha dele entrar dentro de um banheiro com um marmanjo lá de 2 metros de altura junto com ela no banheiro, ou então um jovem, um adolescente. Gente, isso daqui é muito sério. O que a gente está falando sobre isso aqui hoje é para alertar principalmente a igreja que está assistindo a gente aí. Principalmente nós irmãos que estamos comentando aqui na nossa live, que está aí na nossa rede social. Você vai deixar isso acontecer, você que não votou, você que não teve a capacidade de ir até a sua zona eleitoral e dar lá o seu voto. A gente está aqui te encorajando a você votar. E votar certo. Eu não quero que você pregue em alguém porque a pessoa pediu para você votar. Não, estude. É dia 30, né, Tiago? Dia 30, tem alguns dias. Hoje é dia 10, então temos 20 dias. 20 dias para colocar na nossa mente, 20 dias para estudar. Estuda o projeto do presidente, estuda o projeto do outro e você vai ver a diferença. E o que eu quero falar aqui nessa live também, Tiago, algo muito importante para todos nós, é que o que mais existe na rede social é fake news. Uma coisa que me chama muita atenção, eu não vou botar aqui porque essa televisão não tem a antena, só a outra ali. Mas se você ligar a sua televisão numa emissora demoníaca também que existe aí, só falam mal de um candidato, mas do outro é mil maravilhas. O candidato atual tem aí 30 segundos de comercial. Agora o candidato
que está vindo, o ex-presidiário, ele tem quase 1 hora de comercial. E a 1 hora dele é falando mal. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou acreditar numa pessoa que foi preso, que saiu por algo sobrenatural, que o cara tem um monte de condenação, mas está solto, e está se candidatou a presidente do Brasil. Aí eu te faço uma pergunta: como você vai votar em um ex-presidiário? Como você vai votar em um camarada que nem cumpriu o que ele tinha que cumprir? Eu não consigo entender isso, Thiago. O que você tem a falar sobre isso? Ah, Tarcísio, é o que a gente sempre ouve por aí, né? É só o Brasil, né? Em outros países, né, a gente procura ouvir, ler. Outros países, quem rouba, né, político corrupto, lá é cortado os dedos, perde a mão, é prisão. O Brasil, o cara volta e se candidata a presidente de novo. Quer dizer, e tem um monte de apoiadores. Mas, Tarcísio, a gente está falando, tem áudio, viu? Tem? Tem áudio. Vamos ouvir o áudio, calma aí. Boa noite, querido. A paz do Senhor para todo mundo que está ouvindo. E eu gostaria de levantar algo que eu pensei hoje durante o dia e agora estou tendo oportunidade de abrir isso aqui. Boa noite, querido. A paz do Senhor para todo mundo que está ouvindo. E eu gostaria de levantar algo que eu pensei hoje durante o dia e agora estou tendo oportunidade de abrir isso aqui na live. Que a vida inteira nós ouvimos falar sobre política, religião e futebol, a gente não se discute, né? E hoje, no nosso atual cenário, nós estamos vendo aí essa guerra política e espiritual. A igreja está tendo uma influência gigante dentro dessa questão dos princípios, dos valores, sobre aquilo que é correto aos olhos de Deus e que, obviamente, o que é de Deus, o que é a vontade dele, é o que é perfeito para nós. E as pessoas querem deturpar isso, né? E é muito triste a gente ver dentro da igreja irmãos ou irmãos, né? A gente não sabe, que é contra esses valores. Ainda hoje é muito triste a gente ver pessoas criticando o atual governo como se não merecesse o nosso atual presidente, né, ser reeleito. E é onde as pessoas não estão vigiando, né? Até, eu digo, até no âmbito espiritual, porque com a fúria que o nosso adversário está, ele está querendo realmente, de fato, ceifar almas. A igreja ainda, uma boa parte, está dividida. A igreja ainda está dividida e a palavra de Deus fala que a casa dividida ela não subsiste. Então vamos deixar claro, vamos trabalhar em cima desses irmãos ainda que estão com pensamento contrário ao que é o pensamento do Senhor, ao que é o pensamento dos princípios e valores. E vamos ver se a gente for preciso fazer uma campanha de oração, de jejum, para eles mudarem de lado e reconhecer que a gente precisa reeleger o nosso presidente para o bem da humanidade, né? Para o bem dos nossos filhos, para a gente não perder o nosso direito de ser livre, principalmente o nosso direito de ser livre, de pregar, porque quem tem desejo do céu e deseja povoar o céu, ele quer ter liberdade para falar da fé, para falar de Jesus. Então esse é o ponto principal que nós devemos priorizar, que nós devemos olhar para eleger reeleger, né, o nosso atual presidente. Forte, né, Tarcísio? Forte demais. Realmente, nossa irmã Thalita, não é isso? Nossa irmã Thalita, ela falou algo aqui. Ela falou vários tópicos que a gente até gostaria de falar muito, muito mais, né, Tarcísio? Mas o podcast é pouco tempo. Mas a irmã Thalita falou aqui numa coisa importante, e o Tarcísio já havia falado antes. Eu tenho uma filha de 6 anos. O Tarcísio tem um filho de 4. Né? Você de casa, você irmão, você irmã, tem filhos, filhas,
Talvez você tenha netos e netas, né? E você pensa e quer o melhor para os seus filhos, para os seus netos. Eu quero o melhor para minha filha. Eu quero o melhor para os meus futuros netos. Eu quero o melhor. Só que a gente tem que saber votar, Tarcísio. A gente tem que saber escolher. O povo de Israel, né? A palavra de Deus diz, e a palavra de Deus nos dá a entender, Tarcísio, que não era a vontade de Deus que tivesse um rei. Mas o povo ficou clamando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E Deus, não era a vontade, mas Deus permitiu. Infelizmente, ou felizmente, não, mas infelizmente nesse caso, Deus não vai descer lá do céu, como eu disse aqui. Deus não vai descer lá do céu para votar por você e por mim. Deus não vai descer. Não adianta. Sim, irmã Thalita, a gente tem que orar, né, Tarcísio? Verdade. Nós temos que levantar um clamor. Mas oração é o quê? Orar mais ação. Temos que orar, mas temos que agir. O problema é que tem muita gente que fala assim, não, eu vou só orar hoje. Uma irmã, eu fui comprar um doce. Aí, Tarcísio, a irmã falou, nossa, é uma guerra de política, né, Tiago? Esse negócio aí, eu só dobro meu joelho ali e oro. Eu vou orar e Deus vai fazer. Eu falei, irmã, Deus pode até fazer. Ele tem poder para fazer. Porém, ele não vai descer lá do céu para votar para você. Aí ela ficou meio assim comigo, acho que ela está até ouvindo, ou está vendo, ou vai ver depois, né? Então, mas é verdade, gente. Deus não vai descer do céu para votar. Deus não vai descer lá do céu, Tarcísio, quando aparece uma porta de emprego aberta para a gente. Se abriu a porta de emprego, pronto, você tem que ir lá, não tem? Ou Deus vai, além dele abrir a porta, ele só querer que ele trabalhe para você também e você só receba o dinheiro? Não. Você tem a escolha de você ir ou não. Não é verdade? Verdade. Quando você vai comprar algo no mercado, você tem a opção de você escolher o que você quer, né? Ou pelo menos o que o dinheiro dá para você comprar. Mas mesmo assim, você pode escolher o que você quer. Eu quero essa capa ou eu quero esse telefone? O que é melhor para mim, a capa ou o telefone? O telefone, não é? Mas por quê? O telefone foi uma escolha. Agora, se eu escolher a capa, eu vou ficar sem o telefone. Para que vai me servir a capa? Para nada. Mas o telefone vai me servir para alguma coisa. Ou seja, Deus ele nos dá a opção de escolha. Deus, ele permitiu que o povo de Israel tivesse um rei. E todo mundo sabe o que houve, né? O rei, no final, que foi Saul, né, fez o que fez, e Deus teve que levantar um rei, que foi Davi. Mas até nisso, o povo escolheu um político errado. O povo ele quis um rei. E infelizmente, irmãos, tem muita gente, tem muito crente que está enganado e vai votar no candidato errado. Sabe por quê? Falsas promessas, Tarcísio. Verdade. Falsas promessas. Hoje em dia nós temos o Google, nós temos as redes sociais, nós temos... se você pegar, gente, olha só, não é fake news não. Você pegar matérias de jornais de 8 anos atrás, ou de 4 anos atrás. Não, de 8 anos atrás, de 6 anos atrás. Não, 8 anos atrás mesmo. Se você pegar jornais de 8 anos atrás, jornais antigos, que a mesma rede esgoto de televisão, hoje, fica abraçando esse candidato, você vai ver essa mesma rede, né, falando das coisas ruins que esse governo que passou, né, esse governo de esquerda
que passou, aprontou com o nosso Brasil. Aí você ouve, né, o cara falando assim, o Brasil precisa de mim, eu vou salvar o Brasil. Ele vai salvar o Brasil de uma coisa que ele colocou. Como? É como se eu roubasse o carro de alguém e desse carona para o dono do carro. Vem, eu vou tirar carona até em casa. É mais ou menos isso. Então você cristão, eu vou deixar até o lado cristão de lado. Mas você que está vendo e ouvindo essa live, eu não sou cristão, mas eu tenho ciência do que é votar certo. Então, para um pouquinho, raciocina um pouquinho, o que você quer para a sua família? O que você quer para a sua família, né, Tarcísio? É verdade. Eu, falando sobre isso tudo aí, me veio à memória aqui, como já disse, Tiago. Nosso podcast aqui é uma conversa entre a gente, né? E entre os nossos ouvintes aqui que estão participando da nossa live. E é uma coisa muito interessante que depois que aconteceu essas coisas aí, né, com o Brasil, a gente começa a pesquisar e a gente entende muita coisa. Eu tenho um pai hoje, meu pai, ele sabe muito, ele estuda bastante, e o que eu não sei, eu pergunto para ele me mostra onde que tem que estudar. E tem um candidato também, não vou falar candidato, mas ele é o deputado federal hoje, foi o deputado federal mais votado de Minas Gerais, e se não me falha a memória, acho que o deputado federal mais votado do Brasil, do país, né, que teve mais votos. E ele é um jovem de apenas 26 anos. Eu fico impactado com o que ele fala nas suas lives. Eu fico impactado, ele como jovem cristão. Eu vou falar aqui agora de cristianismo. Um jovem cristão, no cargo onde ele está, e ele tem posicionamento. E o posicionamento dele não é o alto valor de salário. Ele tem posicionamento. O posicionamento dele é simplesmente pelo fato do princípio que ele carrega, que é o cristianismo, é Cristo. E ele tem um tema que é esse tema que nós estamos aqui hoje, o cristão e a política. E ele tem uns vídeos no YouTube que é bom você assistir, depois você coloca lá, tudo que a gente está falando aqui, ele fala nessa mensagem que ele traz para as igrejas. E ele tem um livro também, Tiago, chamado O Cristão e a Política. E nesse livro aqui, ele aborda diversos temas. Eu estou até fazendo um marketing do livro dele aqui, eu vou até mandar para ele no Instagram, no direct, para dar uma porcentagem para a gente. E ele aborda assim, quais são os temas que ele debate, que ele fala nesse livro? A instrumentalização da educação, o ativismo nas universidades, a guerra cultural, o ataque à família, a dessacralização do casamento, a desconstrução da cultura judaica cristã, o aborto, a ideologia de gênero e dentre outros tantos temas. Aí eu te faço uma pergunta. Ele escreveu, ele está com esse livro, várias bibliotecas aí, eu acho que é isso que fala, livraria, vende. Eu não comprei ainda, mas eu li a sinopse do livro, porque eu já assisti a mensagem dele no YouTube, Tiago. Aí eu te faço uma pergunta. É por isso que cai por terra, Tiago, o que a gente falou aqui, vou repetir, que o cristão não tem que se envolver na política. O que a gente acaba vendo nas redes sociais é muito cristão se escondendo. É muito cristão dizendo que só vai orar. Sim, continue orando. Mas só que é o que o Tiago falou, é oração. Tem que ter ação. E a ação da gente é o posicionamento cristão. A gente tem que se posicionar. Eu não aceito isso e ponto final. Nós falamos aqui já pela ideologia de gênero. Nós amamos aquela pessoa que faz um ato que a gente não perdoa. Eu amo aquela pessoa, mas o que ela faz eu não tenho que amar. Eu sei o que é errado, eu sei o que é certo. Nós temos que se posicionar. E vou profundo, Tiago. Tem até igrejas. Se você falar sobre isso no altar, tu nunca mais volta. Ah, mas Tarcísio, tem muita gente aí. Sim, tem muita gente.
Só que eu acredito que tem pessoas que são escolhidas para estar naquele lugar, e tem pessoas que são enxeridas, acho que fala assim, né? Não são todas as pessoas. O que eu quero que você entenda nessa live é que não são todas as pessoas que é para estar lá. Deus, ele escolhe pessoas para estar lá. Lá onde? Lá no meio da política. Por quê? Através deles lá, da oração da igreja, leis não vão ser permitidas. Tem muita lei aí que está sendo projetada, que está sendo planejada para destruir a família, para destruir a igreja. Aí você vem, você que está assistindo essa live, que é cristão, que acredita num Deus vivo, assim como eu acredito, vem me falar que não vai se envolver com política. O papel da igreja, como ele também já disse, como vários candidatos de mídia evangélico, como a primeira dama já convocou a partir de ontem, que hoje é dia 10, né? A partir de ontem, para a igreja, para todos, não importa se é religião evangélica, mas que possa fazer um jejum pelo Brasil até o dia 29, irmãos. Porque há uma batalha espiritual muito grande pelo Brasil. Há uma batalha espiritual muito grande. E o que nós vamos ver por aí, Tiago, infelizmente é muita fake news. Se você ligar, como já foi falado aqui, a rede de esgoto, meu irmão, o tanto de fake news que aparece, meu Jesus amado. Eu fico me perguntando como é que o cara tem a coragem de ainda aparecer e falar que vai mudar o Brasil. O Brasil que ele mesmo afundou. O Brasil que ele mesmo roubou. Aí eu vou fazer um tópico aqui. Devolve tudo, pô, que roubou. Devolve tudo, pô. Aí o cara tem a capacidade de chegar na televisão. Aí agora vai mudar tudo, né? Tudo vai mudar. Agora ele era a favor do aborto, agora ele é contra. Vai mudar tudo, irmão. Até o dia 30 vai mudar tudo. E vai ter pessoas que vão acreditar, irmão. Vai ter pessoas que vão acreditar na televisão, mas não vai acreditar em você que está me ouvindo para conversar com ele, para falar com ele. E isso, irmãos, infelizmente é muito, muito triste. Pessoas que estão sendo enganadas por televisão. É por isso que o projeto que a gente tem hoje, no nosso primeiro episódio desse podcast, é falar sobre o cristão e a política. Você que é crente, você tem que estar ativo na política. Você que não é crente, você tem que estar ativo na política. Nós hoje, a mídia, o nosso foco hoje, as hashtags, vamos dizer assim, né, das redes sociais, é tudo hoje eleições 2022. É tudo hoje 22 ou 13. Mas só que a gente tem que colocar na nossa mente que tem sim essa questão da eleição para presidente. Mas a gente tem que dar glórias a Deus que uma base já está pronta. Nós temos que agradecer ao Deus que nós servimos, que a base, Tiago, já está pronta. Elegemos bastante candidatos de direita. E nós estamos aqui falando do que é para ser falado, não somente nessa live, mas todos os dias. Eu tenho certeza que você conhece alguém que não votou. E o motivo dela votar é o seguinte: não vou votar em ninguém porque todo mundo é ladrão. Eu não vou votar em ninguém porque todo mundo rouba. Meus irmãos, tire isso da tua mente. Porque vou falar do presidente em que nós estamos, que em nome de Jesus ele vai ser reeleito. Nesse governo não há corrupção. O que teve há 16 anos de PT. Eu não queria falar de partido, mas acabei falando. 16 anos roubando. O cara nem governou direito, Tiago. 2 anos e alguns meses, ou mais tempo, não sei, de pandemia. E o cara conseguiu governar com 2 anos de tudo parado, de hashtag fica em casa, a economia a gente vê depois, hashtag fica em casa, que a comida a gente vê depois. Agora vê gente sofrendo, gente reclamando, gente falando que ele não fez nada. Pelo amor de Deus, quem fala que o presidente não fez nada, Tiago, é um camarada que não vê televisão. Quem fala que ele não fez nada é um camarada que só fica em WhatsApp e Instagram. Não sabe entrar lá no site, pesquisar o que ele foi feito,
coisas maravilhosas. Eu falo uma aqui que para mim foi essencial, porque eu trabalho na área de financeira, sou correspondente bancário, e algo que ele fez que mudou, já está mudando. Eu tenho uma esposa hoje que tem esse benefício, mas o camarada botar um auxílio Brasil de R$600, que na época passada recebia 190, mas descontava era R$80, aí vem dizer para mim que antigamente comia picanha com R$80. Gente, para o Tiago falar aqui agora, ele leu nossos comentários aqui, dá a tese dele, você quer comer picanha? É o que está na mídia agora, né? Quero Lula de volta porque eu vou comer picanha. Irmão, você pode comer picanha agora, você que está assistindo aí, você pode comer picanha agora. Vai lá no açougue ou no mercado, onde você gosta de comprar, passa o cartão e compra. Simples. Agora vem dizer para mim que só vai voltar a comer picanha quando o Lula entrar para o governo, que isso nunca vai acontecer, está repreendido em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, é só tu trabalhar, irmão. Trabalha que tu vai conseguir comer tua picanha. Não só picanha, filé mignon, aquela Coca-Cola gelada. Eu tenho certeza disso, irmão. Então, coloca isso na tua mente. Tarcísio, Deuteronômio 17, olha aí, ó, do 14 ao 20. Sabe o que diz? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos. Não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele, seus filhos, no meio de Israel. Esse texto bíblico ensina que o governante que devemos escolher precisa ser uma pessoa que tenha temor de Deus, ou temor a Deus, e que não vá se envaidecer ao ponto de usar o poder para construir um império pessoal. Isso é muito importante. E escute, o profeta Samuel advertiu o povo antes do povo escolher o rei. Eu acabei de falar sobre isso. O profeta Samuel, ele advertiu severamente ao povo sobre os direitos de um governante antes de ungir o seu primeiro rei. Mas o povo, sabemos que muito do que o profeta avisou aconteceu, mas o povo não quis ouvir. É o que está acontecendo agora. O povo, você que está em casa, tem a chance ainda de escolher um presidente que teme ao Senhor. Ah, Tiago, mas ele não é evangélico. Gente, ele não é, mas a esposa dele é. E eu vou te falar, o temor a Deus daquele homem, se não foi Deus que levantou ele, eu não sei quem levantou. Porque você está de pé ainda, a sua família está de pé, a sua igreja está de pé ainda, porque Deus colocou aquele homem lá. Deus colocou o nosso presidente Bolsonaro lá, naquele lugar, porque se não é ele, nessa pandemia, nós estávamos perdidos. É verdade. Vou falar para você. Imagina, como a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz. Então,
o candidato de um cristão, olha só, deve ser uma pessoa que tenha referencial de família, experiência administrativa modéstia, quanto aos bens materiais, humildade e principalmente que se preocupe com o bem da comunidade. Nós temos que escolher, é o que eu disse há um tempo atrás, Tarcísio. O rapaz era de esquerda, ele é esquerdista, sabe? Aquele que briga e tudo. Mas eu falei para ele assim, olha, nós temos que escolher, primeiramente, pelo que Deus ele nos dá aquela direção. Segundo, eu vou eliminando o que eu não quero para a minha vida e para a minha família. Gente, eu não quero que a minha filha entre dentro de um banheiro, Tarcísio. Que tenha homens e mulheres ao mesmo tempo usando aqui. Teve alguém que falou assim, mas já existe. Você já viu algum travesti usando um banheiro masculino? Não. Se já existe, imagina se for aprovada essas leis de ideologia de gênero que estão querendo colocar aí. Fala para mim, Tarcísio. Se já existe, gente, como nós estamos dizendo aqui, não estamos pregando apologia a brigas, confusões. Quem é gay, tomara que Deus entre no seu coração e na sua mente e você reconheça realmente, venha reconhecer, né, que Deus é na sua vida e que você venha, né, a se tornar a pessoa que Deus realmente fez de você. Mas se você é gay, nós respeitamos. Se você é de outra religião, nós respeitamos. Agora, uma coisa, Tarcísio, é a gente respeitar e também ser respeitado. Nós queremos também o respeito. Não só nisso. Quer ver uma coisa que eu fico... eu sou negro, gente, ó, né? Eu sou negro. Eu sou contra a cota racial. Tiago, mas você é negro e eu sou contra a cota racial. Sabe por quê, Tarcísio? A mesma inteligência que Deus deu para um branco, deu para um negro. Não estamos pregando diferenças. Estamos pregando apenas o quê? Gente, não temos que aceitar como se fosse uma coisa normal. Nós temos que respeitar. Mas a palavra de Deus diz que nós, como cristãos, nós temos que nos posicionar. Tá? Eu não estou falando de raça, de religião, não estou falando de opção sexual, orientação sexual, não. Mas quem quer ser, vai ser. Tomara que Deus mude. Mas se quiser ser, pode ser. Só que eu não quero que coloque isso na cabeça da minha filha como se isso fosse normal. Como se isso fosse, não. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu puder falar a verdade, eu vou falar para minha filha. Não. Deus fez um homem, Deus fez a mulher. Estava em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus, ele criou tudo. E o homem ele fez com as suas próprias mãos. Então ele criou o homem. E depois da costela do homem ele fez a mulher. Então, pelo que nós acreditamos, pelo que nós pregamos, Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Então, nós temos sim, como cristão, que nos posicionar. Outra coisa, Tarcísio, aborto. Você viu que o outro candidato já disse. Ele disse várias vezes, gente, abertamente. Não é fake news, não é montagem, não. Ele falou que uma jovem da periferia tem todo o direito de optar de ter o filho ou não, de ter a criança ou não. Olha isso, gente. Quer dizer que não existe mais camisinha, não existe mais anticoncepcional, apesar que se você é uma jovem cristã, você tem que esperar, né, o casamento. Você como um jovem cristão, temente a Deus,
Tem que respeitar só depois do casamento. Mas se por uma ocasião ou outra você acabou, né, errando, pecando ali, mas gente, tem várias formas de você se precaver. Aí você vai esperar gerar o filho para depois tirar, abortar. Você está matando. É igual uma vez eu ouvi, eu não sei quem falou, não sei se foi o pastor Silas Malafaia, eu não sei, Tarcísio, mas ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim: faz o seguinte, deixa a criança nascer, quando a criança nascer, dá uma arma na mão da mãe e fala para ela dar um tiro nele. E aí? Porque você abortar e você matar depois que ele nasceu é a mesma coisa. Para Deus já é uma vida. Então você tem que saber escolher, você tem que saber se posicionar. Gente, não é uma guerra, é Bolsonaro versus Lula. Não. É minha vida cristã, a minha família, minha vida cristã, a minha família, os meus ideais, aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero para minha família, contra as hostes malignas de Satanás, Tarcísio. É verdade. É algo muito interessante, né, Tiago? A gente começa a falar sobre isso, eu particularmente, não sei se o Tiago fica assim, eu fico com uma ânsia de falar para todas as pessoas na rua. Aí a gente falou aqui, né, Tiago, do candidato. Eu vou falar agora do candidato. Isso aqui são relatos que tá na internet, irmãos. É só pesquisar. O que o candidato Bolsonaro, ele é a favor? Ele é a favor da vida. Ele é a favor do bandido preso, do povo armado, valores cristãos, liberdade, agroforte, menos impostos, a favor da polícia e ordem e progresso. Algo que me chamou muita atenção aqui, Tiago. Ele é a favor da vida. Isso daqui para mim já é o primeiro tópico aqui que derrota já o outro. Ele é a favor da vida. O outro é a favor da morte, o aborto. Ele é a favor do bandido. O Tiago tem um testemunho para contar aqui, né, Tiago? Que a gente até riu depois, né? Mas o Tiago... O Tiago tem depois, assim, ele vai contar o que aconteceu com ele esses dias aí. Nós fomos curtir com o nosso filho no Maracanã. Aconteceu algo com o Tiago que ele vai contar. O outro candidato se amarra nisso. Ele é a favor dos valores cristãos. Ele é a favor de Deus, irmãos. Ele acredita em Deus. Como é que é o lema? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E vários outros pontos, irmãos. Agora eu vou falar aqui uma coisa que eu pesquisei, que eu fiquei assim de queixo caído, irmãos. São muitas coisas que a gente sabe por alto, quando vai pesquisar a gente sabe mais. Então por isso que eu falo para você, ouvinte aí, estude. Tem 20 dias, estude, que eu tenho certeza que você vai ver a grande diferença. Em 2015, Tiago, a taxa de desemprego era 14%. Em 2022, abaixou para 8,9%. Em 2015, o salário mínimo era R$ 788. Em 2022, R$ 1.212. Em 2015, a população abaixo da linha da pobreza era 17,4%. Em 2022, 10,8%. Em 2015, o crescimento do PIB era menos 3,55%. Hoje, em 2022, 4,70%. Deixa eu pular aqui. Em 2015, os homicídios eram 59.080 homicídios. Em 2022, 47.503. Em 2015, o Bolsa Família era R$ 82. Em 2022, Tiago, é R$ 600, Auxílio Brasil. Isso daqui está tudo na internet. Tem muito mais coisa aqui, mas eu não vou falar sobre isso tudo, porque as horas já estão avançadas. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o governo atual está fazendo. O governo atual está trabalhando.
O governo atual vai continuar fazendo. Mas só que o que a gente quer botar na nossa mente é que o governo que fez tudo isso durante 16 anos, que agora está querendo passar a borracha, o único que tem direito de passar a borracha é o nosso Deus, irmão. Agora vem um cara querer passar a borracha em tudo de errado que ele fez, para dizer que vai comandar esse Brasil de novo de uma forma diferente. Pelo amor de Deus. É como diz o ditado aí, eu vou falar. É como diz o ditado aí, Tiago. Aquela camarada, aquela cidadã que sabe que aquele camarada fez tudo aquilo com ela, mas quer voltar para ele de novo. Foi agredida, mas perdoa a agressão e volta para o mesmo cidadão. Isso daqui é para você colocar na sua mente. O presidente atual, que é Jair Messias Bolsonaro, ele está fazendo o que esse governo, há 16 anos atrás, não fez. A gente tem que entender isso. Nós temos que entender. Eu queria depois, assim que a gente acabar, Tiago, a gente botar um áudio, mais uma vez, desse jovem que eu sou, hoje acompanho bastante, não vou falar fã, mas sou seguidor do que ele diz, para a gente ouvir no final, que é aquele, para quem quer fazer o L. Então, no final, a gente vai falar. O Tiago vai contar o testemunho agora? Pode falar, Tiago. Tarcísio, testemunho, né? Tem até uns memes aí Tem até uns memes aí que fala, né, que não é meme não, foi o que aconteceu mesmo, né? Como eu vou dizer, uma reunião dos esquerdistas lá. Isso. No meio dos esquerdistas roubaram o celular de uma moça e ela veio falar com o Lula e vazou o áudio dele falando: não esquenta a cabeça não. Roubou o seu celular para tomar uma cervejinha, né? E aconteceu comigo, gente. Aconteceu comigo foi que dia? Quarta passada? Foi quarta-feira, Tarcísio? Ou foi no sábado? Não, foi numa quarta. Quarta-feira. Quarta passada roubaram o meu celular. E o pastor Rony, né? O pastor Rony lá de Cabo Frio. Pastor Rony, um abraço, pastor Rony. Ele falou: Tiago, esquenta a cabeça não, como diz o candidato da esquerda. Roubaram o seu celular para tomar uma cervejinha. Gente, é engraçado até o ponto de ser irônico e até o ponto de ser triste essa realidade. Como é que tem gente que vota ou votou? Que eu acho que essas pessoas estão refletindo agora o que a gente está falando. Como é que alguém pode votar em alguém que apoia bandidos, que apoiam, né? Que apoiam uns garotinhos que roubam celular para tomar uma cervejinha? Olha só, gente. Gente, vamos nos posicionarmos. Pastor Fernando Carvalho, a parte do Senhor, meu pastor, que Deus abençoe sua vida, viu? Nossa irmã Thalita Campos botou aqui, foi Deus que colocou, porque sabia de coisas terríveis vindouras. É isso aí. O nosso presidente, e vai ser reeleito em nome de Jesus, ele está lá porque Deus colocou ele lá. E nós votamos nele. Então, gente, é a hora de nós, mais uma vez, nos unir. Aí você fala assim: mas o meu voto é apenas mais um, Tarcísio. Tem gente que fala assim: se eu votar ou não, não vai fazer diferença. Vai fazer sim. Que nós estamos lutando, além dessa parte material, tem a parte espiritual também. Verdade. Então temos que orar, igual nossa irmã Thalita colocou ali. Nós temos que orar sim. Nós temos que jejuar sim pelo nosso Brasil. Mas também nós temos que nos posicionar. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque eu vou te falar uma coisa, hein? Vou falar uma coisa para vocês. Se está ruim, se o esquerdista entrar, vai ficar pior. Porque a Bíblia diz
Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Eu costumo dizer assim, Tarcísio, eu não sei se isso está na Bíblia, mas a Bíblia nos dá ênfase para falar isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir tudo o que Deus fez com tanto carinho para nós. Verdade. Então, pense bem antes de você votar, Tarcísio. Botar nessa... As horas já estão bem avançadas. Eu vou botar 2 vídeos, irmãos. 2 vídeos. Vídeos esses que me impactaram de uma forma que eu fecho meus olhos e fico pensando e orando ao Senhor. Porque são três coisas, vamos dizer, deixa eu ver. 3 coisas, ou 2, que me fazem chorar. Eu sou muito chorão. Eu sou muito emotivo, né? Melhor dizer assim. Se eu ver um filme... Se eu ver um filme bem profundo, meu irmão, não tem como segurar. E eu vi um vídeo, eu falei que estava conversando com meus pais, e foi algo interessante que no domingo, assim após as eleições, quando saiu o resultado, que eu vi o fraude, que eu vi o roubo na cara de pau, e eu comecei a imaginar coisas ruins, né? Mas graças a Deus tem o segundo turno e a gente vai mudar a história desse segundo turno. É algo sobrenatural que até chorar eu chorei, filho, vendo o que nós estamos. E eu vou botar um vídeo aqui que é desse candidato, deputado federal Nicolas Ferreira, que ele fala algo que vai impactar a sua vida também. É algo para você mentalizar o que esse governo demoníaco quer colocar na tua mente. E você, cristão, se der mole, até você cai no que eles falam. Então, o meu recado para você, para nós encerrarmos o nosso projeto, é o seguinte: irmãos, se achegue mais a Deus, busque mais a Deus, se encha mais de Deus, se preencha mais de Deus. Não bote isso na tua mente que você é crente só dentro da igreja. Tira isso da tua mente. Você é cristão, você tem que ser cristão aonde você estiver. Você não vai sair brigando, saindo no tapa com ninguém não, mas você tem que se posicionar. Eu acredito nisso e acredito também nisso. Agora você se esconder, meu irmão, pelo amor de Deus, escuta esse vídeo. Quando seu filho chegar em casa com os olhos vermelhos de tanta droga, dá um sorriso e faz o L. Quando matarem alguém que você ama por causa de um celular, fica frio, faz o L. Quando receber o contra-cheque com desconto de contribuição sindical, fica tranquilo e faz o L. Quando você não puder mais expressar a sua opinião nas redes sociais, fica de boa, faz o L. Quando seu país for novamente saqueado para patrocinar ditaduras genocidas, faz o L. Quando o seu salário não for mais suficiente para alimentar seus filhos, olhe para eles passando fome, faz o L. Quando as igrejas forem fechadas, padres forem perseguidos, se proibirem de professar a sua própria fé, faz o L. Quando estiver descontente com o seu presidente, for para a rua para protestar e ser preso, engole o choro e faz o L. Quando um bandido invadir a sua casa, ameaçar a sua família e você não puder se defender, tenha calma, pegue um livro, leia um poema para ele e faz o L. Quando assassinatos de inocentes no ventre materno acontecerem debaixo dos seus olhos, diariamente, faz o L. Quando sua vida estiver totalmente destruída e você finalmente perceber que foi enganado pelo Lula, nada mais poderá ser feito. Então, faz o L. Escutaram, né, irmãos? Escutaram aí, né? É simplesmente algo sobrenatural. A gente tem que colocar na nossa mente. Agora eu vou colocar um outro vídeo para nós fazermos as nossas informações finais. Só um momento. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem esse presidente pensa que é para aprovar uma pensão vitalícia a crianças com microcefalia? Quem esse presidente pensa que é para liberar um aumento no piso salarial dos professores, coisa que nenhum dos outros governos passados fizeram?
apenas promessas. Quem esse presidente pensa que é para baixar o preço do valor do IDPVAT? Quem esse presidentezinho pensa que é para perdoar a dívida dos estudantes do FIES? Coisa que no governo passado os estudantes estavam com um nome sujo e com dívidas. Quem esse presidente pensa que é para conseguir uma redução de 21,4% na redução dos assassinatos e ainda conseguir um recorde em apreensões em drogas, recorde no agronegócio brasileiro, recorde nas exportações? Quem esse presidentezinho aí pensa que é para ficar asfaltando as grandes rodovias do Brasil que sempre estiveram abandonadas? Quem esse presidente aí pensa que é para ficar levando água para o Nordeste, local este que sempre teve seca? E agora aparece esse presidente aí e leva água para os nordestinos. Quem esse presidente pensa que é para construir ferrovias, privatizar portos, aeroportos? Quem esse presidente pensa que é que quando visita São Paulo prefere ficar em quartel do que ficar em hotel 5 estrelas, como os outros governos? Minha gente, quem esse presidente pensa que é que quando no discurso da ONU fala de sua fé e dos cristãos que estão sendo perseguidos pelo mundo? Não, agora essa aqui é demais. Quem esse presidente pensa que é para mudar o Bolsa Família para Auxílio Brasil? O Bolsa Família na época pagava 180 no máximo. Auxílio Brasil, R$400 para os beneficiários, todos os beneficiários. Quem esse presidente pensa que é que além de fazer tudo isso com o nosso país, ainda come farofa, pastel, pizza naquela viagem que ele fez para a Rússia? Ah, outro detalhe, ao invés de estar com sapatos caros, luxuosos, bastante ilustrados, estava lá com coturno. Quem esse presidente pensa que é para fazer tudo isso ao nosso país e ainda não nos roubar? Eu só tenho uma coisinha para te dizer. Sabe essa birrinha que você tem de insistir a cobrar a perfeição de um ser humano que é igual a todos nós? Isso beira a loucura, ou é hipocrisia sua. Mas deixa eu te dar um conselho. Vai se tratar que ainda dá tempo. Já estamos em 2022. E em 2022 é ele de novo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Conseguiram entender, né? Você que está ouvindo aí agora, você que acabou de ouvir esses 2 vídeos, é simplesmente para você colocar na sua mente, para você colocar no seu coração que você tem uma missão. A sua missão é falar com várias pessoas, com mais pessoas, e falar do que você entendeu nessa live de hoje, o que você vai estudar em casa, na sua casa, porque estamos em uma guerra, e essa guerra é real. Essa guerra, ela se chama espiritual, e nós como igreja, nós como servos de Deus, devemos colocar o nosso joelho no chão e orar pelo nosso Brasil, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por esse primeiro episódio do nosso podcast. Vai ter segunda-feira que vem, às 8 horas, 20 horas, novamente. Segunda-feira que vem vai ser um tema diferente. Eu quero agradecer, deixa eu ver se eu consigo... Nós temos que orar sim. Aqui. Nós temos que jejuar sim pelo nosso Brasil. Eu quero agradecer a Deus por todos os ouvintes que estavam aí conosco, todos que comentaram, que vocês possam ser abençoados por Deus. Segunda-feira que vem, estamos de volta com um novo tema. Até lá, nós vamos estar divulgando mais nas redes sociais. Quero agradecer a todos mais uma vez, porque esse aqui é um projeto que se inicia hoje, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir, nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é fazer a nossa live no YouTube, que é fazer a nossa live para milhares de pessoas. Quem sabe um dia sermos reconhecidos através das nossas redes sociais por aqueles jovens irmãos que pregam a verdade, que pregam o amor de Cristo, que pregam o nome de Cristo e que pregam também a palavra, porque aqui não vai ter mentira. Quem a gente trazer no próximo episódio, eu tenho certeza que não vai ser pessoas que vão falar mentiras, vão ser pessoas que vão falar a verdade, e a verdade, mesmo que ela doa, ela tem que ser dita. E como o nosso presidente diz, João 8:32, e a verdade vos libertará. Tem muita gente que está perdido aí
porque não sabe da verdade. Mas a verdade vai libertar. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Tarcísio, quero encerrar essa nossa participação no nosso podcast, dizendo para você, mais uma vez dizendo para você, Deus, nem os anjos vão descer do céu no dia 30 de outubro para votar para você. Mesmo que Deus queira ou Deus quer o nosso bem, Ele não vai descer do céu, nem mandar seus anjos votar por mim e por você. Se você acha, isso é a opinião do podcast, é minha opinião, e eu sei que é a opinião de toda pessoa sensata que está ouvindo esse podcast, essa live. Se você quer o bem para a sua família, se você quer o bem para a sua casa, para você, para os seus irmãos, se você quer que a sua igreja esteja de pé, faça o seguinte: no dia 30 de outubro, eu não vou ser imparcial não, viu? No dia 30 de outubro, chama o capitão, é 22, tá? Vote em quem realmente pensa na família e tem Deus no coração de verdade. Sabe por quê? Porque o outro já está vindo com mentiras. E você sabe muito bem quem é um pai da mentira, né? Então vem disfarçado, agora ele vem falando, né? Vai comer picanha, vai sim. Eu vi um meme, Tarcísio, de um cachorrinho em cima de uma de uma churrasqueira. A sua picanha vai ser um ratinho no churrasco. Gente, estamos rindo, estamos brincando, mas o assunto é sério. A luta é material e espiritual. Não deixe que o inimigo venha te cegar, não. No dia 30 de outubro é 22, né, Tarcísio? Fala comigo. É isso aí. Gente, para nós encerrarmos aqui a nossa live, a gente vai fazer uma oração. E tá nos comentários aí, para você que está assistindo ainda, para você que vai assistir essa live depois, o nosso canal do YouTube e o nosso Instagram. Vai lá, isso é muito importante, vai lá, segue o nosso Instagram, compartilha lá que você estava na live, que foi bênção. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, ativa as notificações, porque eu tenho certeza que nós vamos estar transmitindo essa live pelo YouTube. E eu creio também que pode ser um dia aqui, a gente pode estar em um espaço até melhor do que aqui. A gente fez aqui com o maior amor, carinho, porque a gente sabe que os nossos ouvintes da nossa página é fiel, e nós estamos aqui para falar o que é para ser falado. Amém? Eu vou estar orando agora, e você também, aonde você estiver nesse momento, ore também. Ore só agora não, na live não. Ore também quando você estiver antes de dormir, quando você acordar de madrugada. Ore, irmãos, ora. A igreja tem que orar. A igreja tem que orar. Porque há uma batalha espiritual muito grande. Então você onde você estiver agora, feche seus olhos aí. Se você estiver ouvindo, dirigindo, não feche os olhos não, pelo amor de Deus. Só ouça, porque eu tenho certeza que o Senhor vai te ouvir. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em Tua presença mais uma vez, queremos te agradecer, Deus. Pai, por essas horas, Pai, essa hora que nós passamos, esses minutos, Pai, falando, Deus, de um assunto, Pai, muito importante, Deus, no nosso meio, Pai, tanto meio cristão, Pai, tanto, Pai, como cidadão, Pai, desta nação. Deus, muito obrigado, Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Abençoa a minha vida, a vida do Tiago, Deus, a vida de todos os ouvintes, Pai, que estavam aqui conosco na live,
aqueles que ficaram até o final, Pai, aqueles também que não puderam ficar até o final, Deus, que o Senhor possa abençoar cada dia mais, Deus. Pai, a minha oração nesse momento, Pai, é simplesmente, Pai, para o Senhor, Pai, o Espírito Santo tocar, Pai, em vidas, para que essas vidas possam entender, Pai, o que nós estamos passando, para que essa vida, Pai, possa entender, Deus, a guerra que nós estamos vivendo, Pai, e que ela possa entender, Pai, que a vida, Pai, que ela está, Deus, a vida que ela tem, Deus, foi o Senhor que deu, Pai, e para ela continuar com essa vida, ela tem que ter, Pai, um posicionamento, Deus. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa ir ao encontro delas, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu entrego tudo, Pai, esses dias que faltam, Pai, para estas eleições. Eu entrego, Pai, o Brasil em Tuas mãos, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que o Brasil está em Tuas mãos, Deus. Mas como cristão, Pai, como servo Teu, Pai, todos os dias, Pai, oramos, Pai, para entregar, Pai, novamente o Brasil em Tuas mãos. Eu entrego, Deus, o nosso presidente em Tuas mãos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, se o inimigo está tramando alguma coisa, Pai, que possa cair por terra agora, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Que essas eleições, Pai, possam ser, Pai, tudo debaixo das Tuas mãos poderosas. Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Pai, que há uma igreja que está orando, Pai. Eu creio, Jesus, que a igreja está orando, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Através da nossa oração, Pai. Como este louvor está dizendo agora, Pai. Sara esta nação, Deus. Em nome de Jesus. Sara esta nação, Deus. Estamos aqui, Pai, para dizer e profetizar, Pai. Sara esta nação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É esta oração que eu te faço, Deus, e já te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que Jesus possa entrar na sua casa agora e abençoar o seu lar, abençoar a sua vida, abençoar os seus projetos, abençoar todo o planejamento que você tem, em nome de Jesus. Siga nossas redes sociais, Aviva Jovem Podcast.